Opa, olá pessoal! Já se acomode no seu lugar e vamos para o resumo. Em uma espaçonave, uma máquina começa a despertar um homem que está desacordado há bastante tempo. Ele abre os olhos ainda confuso, enquanto uma voz tenta avaliar seu estado mental, fazendo algumas perguntas simples. Quanto é 2 mais 2? Incorreto. O homem, que mais tarde será identificado como Ryland Grace, não consegue entender onde está. Confuso, ele tenta se mover da maca e acaba caindo no chão. A máquina tenta pegar ele e não consegue. Ainda assustado, começa a procurar uma saída e segue em frente até uma escada. Subindo ela, Grace encontra 2 outras pessoas em unidades médicas próximas. Os 2 estão mortos há bastante tempo, deixando claro que ele está sozinho naquela nave. Ainda com a mente bem confusa, ele segue em frente até encontrar uma janela. Quando olha para fora, Grace afirma que está sozinho no espaço. Ao começar a explorar o interior da nave, ele nota a complexidade e as particularidades daquela tecnologia. Porque tem um microscópio eletrônico com resolução atômica. Porque eu sei disso! O que o faz perceber que sua profissão é a de um cientista. Em um compartimento próximo, ele se depara com monitores gigantescos que exibem imagens de paisagens deslumbrantes da Terra. Logo após conseguir vestir uma roupa, a Mary solicita que ele faça o registro de um diário de bordo. Em vez de atender ao pedido, ele exige falar diretamente com o capitão. Cadê as pessoas vivas? Dr. Ryland Grace, fim da lista. Inconformado, ele diz para Mary o levar para casa, mas a máquina não reconhece essa instrução. Ao fixar os olhos em uma das telas, Grace observa o que parece ser o Sol e deduz que ainda se encontra no nosso sistema solar, decidindo que quer mandar um sinal para a Terra. Contudo, Mary esclarece que o envio dessa mensagem demoraria quase 12 anos para chegar ao destino. Completamente desorientado, Grace vai verificar o mapa estelar e toma um choque ao perceber que aquela estrela brilhante, na verdade, é um Sol completamente diferente. Na sequência, ele monitora os tanques de combustível e nota que os níveis estão criticamente baixos. Então, com os dados disponíveis, ele realiza os cálculos necessários e chega à assustadora conclusão de que está a uma distância de 113 anos da Terra. Nesse exato instante, uma forte dor de cabeça o atinge, desencadeando o retorno de algumas memórias esquecidas. Ele era um biólogo molecular, que seguia de perto as novidades sobre a sonda ArcLight, uma missão dedicada a investigar o mistério conhecido como a linha Petrova. As imagens registradas por essa tecnologia trouxeram uma descoberta alarmante, que o Sol estava perdendo seu brilho e escurecendo gradualmente. Grace era professor do ensino fundamental. Ele precisava responder aos intensos questionamentos de seus alunos sobre os rumores daquela descoberta espacial. Ele detalhou para a turma que a linha Petrova consistia em um rastro infravermelho estendido do Sol até Vênus, responsável por ofuscar a nossa estrela de forma gradual. A explicação indicava que, dentro de 3 décadas, o planeta Terra enfrentaria um resfriamento severo. Um dos estudantes entrou em desespero ao mencionar o risco de extinção de toda a vida terrestre, mas Grace acalmou o grupo, garantindo que os cientistas mais capacitados do mundo buscavam uma solução. De volta ao presente, ele cuida de sua aparência fazendo a barba e inspeciona os mantimentos da nave até localizar uma garrafa de vodka. Ele acaba se embriagando enquanto consome um lanche e, ao mexer nos objetos pessoais deixados pelos outros tripulantes, é tomado por mais lembranças. Ele vai para o quadro branco e começa a rabiscar tudo o que lembra para tentar descobrir quem ele é de verdade, quando do nada vem outro estalo na mente dele. Ele se lembra de um dia, logo depois de dar aula, em que uma mulher chamada Eva foi atrás dele, a chefe da equipe Petrova. Ela havia demonstrado interesse em um artigo científico de autoria dele, cuja tese defendia que a água não era um elemento obrigatório para o desenvolvimento da vida, e decidiu recrutar o seu auxílio. Grace disse que foi banido do meio acadêmico justamente por conta daquela publicação. Grace tentou se afastar dela para encerrar o assunto, mas Eva o seguiu e revelou algo surpreendente. As amostras que a sonda coletou da linha haviam sobrevivido diretamente na superfície do Sol. Aquela descoberta inédita significava que a teoria dele sobre a vida sem água poderia estar certa.
Grace concordou em ir com eles após a confirmação de que o Sol estava realmente morrendo. Já nas instalações de um laboratório, ele deu início a uma série de testes com as amostras coletadas, sob o olhar atento de importantes líderes estrangeiros que assistiam a tudo. Os organismos demonstravam capacidade de locomoção, embora isso, por si só, ainda não comprovasse que estivessem vivos. Além disso, a tonalidade deles era tão escura que se tornava impossível enxergar o que havia em seu interior. Raio-X, micro-ondas, raios gama, luz natural? Nada! Grace insistiu e continuou aplicando técnicas diferentes até que, finalmente, conseguiu clarear as amostras, confirmando que se tratava de pequenas células alienígenas. Esse procedimento específico acabou destruindo a célula utilizada, mas o sacrifício permitiu que ele avançasse para descobrir a sua composição molecular. Após realizar mais alguns exames detalhados, ele descobriu que aquelas células eram compostas majoritariamente por água. O resultado o deixou tão frustrado que ele chegou a arremessar seus objetos longe, pois aquilo significava que a sua própria teoria científica estava errada. Ainda assim, a análise revelou que as células irradiavam uma quantidade massiva de luz infravermelha enquanto se movimentavam, e a frequência dessas ondas coincidia perfeitamente com os dados da linha Petrova. Os micro-organismos consumiam a energia solar e a expeliam para conseguir se deslocar no espaço. Encerrada essa etapa, Eva dispensou Grace e disse para ele voltar para casa, alegando que já tinha outros cientistas renomados para convocar para o projeto. No entanto, ele agora estava totalmente envolvido e insistiu que queria ajudar a salvar o mundo. Diante de sua determinação, ela acabou cedendo e concordou em deixá-lo ficar para a realização de novos testes. Intrigado, ele começou a se questionar sobre a razão de os organismos terem viajado até Vênus, ignorando completamente o planeta Mercúrio nesse trajeto. Para testar algumas de suas novas hipóteses, ele foi até uma loja de ferragens e comprou uma série de materiais. Sua ideia consistia em colocar uma caixa menor dentro de uma caixa grande, configurada para emitir a mesma luz infravermelha na atmosfera de Vênus. Assim que a caixa foi devidamente selada, os micro-organismos desapareceram imediatamente da placa onde estavam. Essa reação confirmou a hipótese, mas trouxe um novo problema. As 3 células estavam livres dentro do recipiente. Se a estrutura fosse aberta naquele momento, elas fugiriam em direção à primeira fonte de luminosidade que encontrassem. Contando com o auxílio de alguns guardas, Grace isolou o laboratório por completo e permaneceu trancado lá dentro com o equipamento. Com o ambiente totalmente às escuras, ele abriu o compartimento e localizou os 3 organismos originais com facilidade. Para sua surpresa, ele constatou que agora havia uma 4ª célula ali. A descoberta comprovou que os micro-organismos dependiam tanto do calor do Sol quanto do dióxido de carbono para realizar a reprodução, justificando o motivo de migrarem a Vênus. Após recolher todas de volta para o recipiente, Grace telefonou para Eva para relatar o avanço. Na sequência, os militares transportaram Grace em um jato. Assim que desembarcou da aeronave, Eva o apresentou a um comitê formado pelos cientistas e líderes globais mais influentes do mundo. Naquela reunião, decidiram batizar a nova forma de vida como astrofage e revelaram o plano de produzir 2 milhões de quilos do organismo. Grace, contudo, ficou sem compreender o motivo de precisarem de uma quantidade tão massiva. Diante disso, Eva falou todos os segredos que envolviam o chamado Projeto Hail Mary, dizendo que o Sol não era a única estrela sofrendo aquele processo, pois a infecção estava se espalhando pelo universo todo. Até aquele momento, apenas uma estrela permanecia completamente imune, Tau 7, localizada a uma distância de 11 anos-luz da Terra. Sem compreender a razão dessa imunidade, a estratégia consistia em enviar uma nave espacial para investigar o local. Para uma jornada tão longa, tinha que produzir cerca de 2 milhões de quilos de astrofage para combustível para a nave. Eva também avisa que todo aquele suprimento bastaria apenas para uma viagem sem volta. Desse modo, as descobertas seriam transmitidas de volta para a Terra por meio de pequenas sondas, enquanto os tripulantes estariam fadados a morrer no espaço. O plano previa que eles passassem a maior parte do trajeto em estado de coma induzido, sendo necessários apenas 3 integrantes, um piloto, um engenheiro e um cientista. Devido às probabilidades de sucesso serem criticamente baixas, a missão recebeu o nome de Project Hail Mary,
expressão que faz referência a uma jogada desesperada de última hora. Após restabelecer por completo essas lembranças em sua mente, Grace termina de cortar o cabelo e se veste adequadamente. Na sequência, ele retorna ao compartimento onde estão os corpos da tripulação e desaba em lágrimas ao encarar os amigos falecidos. Com tudo organizado, ele guarda as fotografias deles em seus bolsos e profere um breve discurso, demonstrando gratidão pelo sacrifício que fizeram. Ainda muito emocionado, ele assume o compromisso de dar o seu máximo para levar aquela missão até o fim. Eu vou fazer o possível. Com o coração pesado, ele ejeta os corpos no espaço. Depois de um tempo, a Mary avisa que a nave está chegando ao destino em Tau 7, o que faz com que os sistemas desliguem os motores principais. No momento em que o veículo espacial se estabiliza na órbita daquela estrela, a gravidade deixa de funcionar completamente, deixando Grace flutuando pelo compartimento. Ao conseguir recuperar o equilíbrio e se firmar, ele observa o exterior pelas janelas e consta que também existe uma linha Petrova ao redor daquele astro, embora a estrela permaneça saudável. Para sua surpresa, os radares apontam a presença de uma outra espaçonave desconhecida, operando bem próxima dali. Ao notar que o veículo misterioso está encurtando a distância rápido demais, Grace corre para assumir o comando e realiza uma manobra de fuga desajeitada, conseguindo se distanciar até perder o alvo de vista. Contudo, a nave desconhecida volta a se aproximar dele novamente. Pouco depois, o veículo misterioso lança um objeto na direção de Mary. Com medo de que o artefato seja um explosivo, ele decide ignorá-lo. O objeto acaba colidindo contra sua estrutura e se afasta pelo espaço. Em seguida, a nave estranha dispara um segundo projétil, desta vez em uma velocidade bem menor. Com isso, ele toma a decisão de realizar uma caminhada espacial para tentar pegar o objeto. Após vestir o traje tecnológico, Grace sai para o vazio do espaço. Depois de enfrentar muita dificuldade para se guiar, ele consegue dar um salto preciso e agarra o objeto no último segundo. De volta ao interior de sua nave, ele tenta abrir o recipiente por diversas vezes. Uma varredura rápida nos sensores indica que o objeto é composto por gás xenônio. É nesse momento que ele se recorda do mecanismo de centrífuga para a espaçonave. Sem hesitar, Grace ativa o sistema, fazendo o veículo girar sobre o próprio eixo, recuperando os efeitos da gravidade artificial. Ele decide examinar o cilindro mais uma vez. Então, ele gira a seção superior e finalmente consegue abri-la, mas o sistema imediatamente dispara um alerta sobre uma presença estranha na cabine. Grace age rapidamente, colocando o objeto dentro de um porta-luvas de contenção para garantir a segurança. Ao puxar o conteúdo para fora, ele se depara com uma esfera peculiar coberta de marcações lineares. Ao olhar a outra tampa do artefato, ele encontra uma segunda esfera, ainda menor e equipada com pequenas hastes, que salta de sua mão e se equilibra de pé sozinha sobre a bancada. Grace passa a analisar o objeto de perto e o compara a um mapa estelar tridimensional. É nesse momento que ele percebe que o alienígena está tentando se comunicar, mostrando onde mora. Ele organiza as hastes na esfera para mostrar a Terra e manda o artefato de volta para a nave alienígena. Pouco tempo depois, os tripulantes da outra nave respondem enviando um novo dispositivo que apresenta um formato cilíndrico, semelhante a uma passagem. Captando a intenção por trás do envio, Grace pilota sua nave até encurtar a distância. A espaçonave faz a acoplagem entre os dois veículos, estabelecendo uma conexão física imediata, através de um túnel de comunicação. Então, Grace avança com cautela pela estrutura conectora, até alcançar a extremidade, espiando pelo visor que divide os ambientes. Ele avista um vulto se mexendo do outro lado. Ele se depara com uma mão, movimentando-se ativamente. A criatura passa a exibir pequenas esculturas que confeccionou por conta própria, incluindo uma miniatura, que representa o próprio professor, e uma réplica detalhada de uma nave espacial. Assim que Grace volta, a nave estrangeira desfaz a acoplagem temporária e inicia um movimento de rotação idêntico ao sistema de centrífuga da Hail Mary. Logo em seguida, o túnel de conexão é restabelecido entre as estruturas. Desta vez, ele decide instalar um sistema de iluminação ao longo do percurso. Ao alcançar o visor, o professor exibe para a criatura uma réplica que improvisou de sua própria nave utilizando pedaços de macarrão. O alien se aproxima, permitindo que Grace repare melhor em sua fisionomia, que se assemelha a uma espécie de rocha.
Ao tentar cumprimentá-lo, o alienígena emite um ruído incomum, assustando o cientista a ponto de fazê-lo empunhar uma ferramenta em posição de guarda para se proteger. O visitante espacial recua sob o impacto do gesto defensivo, levando Grace a se desculpar pelo susto. Na sequência, o astronauta percebe que, ao realizar movimentos com os braços, a criatura passa a imitá-lo de forma sincronizada. O alienígena indica que havia deixado uma nova mensagem ali. Ao abrir o compartimento indicado, Grace repara em um objeto peculiar, semelhante a um colar. Por meio de sinais visuais, o ser insiste para que o cientista remova o seu capacete de proteção, mas Grace nega o pedido por segurança. Nesse meio tempo, os sistemas de iluminação começam a apresentar falhas, obrigando o astronauta a voltar de volta para sua nave. Contudo, ele interrompe os passos ao notar que o colar é constituído por 2 anéis de 8, uma clara alusão ao número atômico do oxigênio. Mesmo achando perigoso, o cientista remove o capacete de proteção e consta que o ar é perfeitamente respirável. De volta à nave, ele analisa o primeiro objeto do dispositivo alienígena e percebe que o alienígena tem o mesmo objetivo que ele. É a linha de Petrova. Decidido, Grace retorna à passagem de acoplagem e propõe uma aliança para que os dois trabalhem juntos. Ciente de que o primeiro grande desafio será desenvolver um método eficiente de comunicação entre as duas espécies. O professor usa um relógio de pulso para estabelecer um padrão de tempo, porém a iniciativa não gera nenhum tipo de resposta. Grace começa a reparar que o interior da nave alienígena é totalmente escura, então ele conclui que o alienígena é cego e se orienta por meio de um sistema de ecolocalização. Após decidir apelidar ele de Rock, Eu sou Grace. Vou te chamar de Rock, porque parece uma rocha gigante. o cientista retorna a Mary com o objetivo de adaptar o relógio, alterando a estrutura para que os marcadores numéricos fiquem em relevo. Ao mostrar o acessório modificado para Rock, o alienígena finalmente consegue entender as informações por meio de suas ondas sonoras e realiza uma pequena coreografia para celebrar o progresso. Rock então se afasta do visor e retorna carregando um dispositivo misterioso, composto por seções giratórias cobertas de símbolos. O professor analisa a peça e deduz que se trata de um relógio alienígena, e diz para Rock que eles são irmãos de relógio. Ele também dá início ao registro em vídeo de todos os experimentos realizados na nave. Além disso, o cientista repara que o novo parceiro utiliza uma matéria-prima misteriosa na fabricação de suas ferramentas e decide batizar esse composto de xenonita. Momentos mais tarde, Grace volta até o túnel de conexão com seu laptop e um microfone. Então o professor passa a registrar todos os áudios e pronúncia que Rock emitia. Com o passar das horas, Grace repete o processo com o objetivo de alimentar um programa tradutor para aquele idioma desconhecido. Por que um professor estar no espaço? Isso aí é legal. Eu gostar. Quando Grace se despede para poder dormir, Rock interrompe, dizendo que queria dormir ao lado de Grace, mas o cientista, a princípio, acha a ideia bastante estranha. Mas não demora muito para ele mudar de opinião. Então eles passaram um tempo se observando dormir. Os erídeos não dormem como os humanos. Eles parecem totalmente paralisados. Numa situação de perigo, eles não acordam. É uma norma de sobrevivência. Alguém tem que cuidar deles. Mais tarde, Grace escuta um barulho na porta. Quando abre, ele encontra Rock dentro de sua esfera. Então ele entra na Hail Mary e começa a explorar tudo o que encontra pela frente. Rock fica curioso com praticamente cada objeto da nave, mexendo em tudo enquanto Grace corre atrás dele sem saber muito bem o que fazer. Nas gravações que faz para a Terra, Grace começa a registrar algumas das características de Rock. Ele percebe que o alienígena é extremamente mandão, possui uma alimentação completamente diferente da humana, consegue enxergar através das paredes e também tem uma audição muito mais sensível. Não tem como ele me ouvir agora. Eu ouvir? Com quem você falar? Tá ouvindo isso? Sim, Grace falar. Tá ouvindo isso? E agora? Sim. Ai, cara. Grace também percebe que Rock é muito inteligente em algumas áreas, mas sua espécie não conhece conceitos como relatividade e radiação. Enquanto conversam, Grace começa a entender o que aconteceu com a tripulação de Rock. Ele percebe que a radiação pode ter sido responsável pela morte dos eridianos, mas Rock conseguiu sobreviver, porque o astrofágico que carregava na nave acabou protegendo seu corpo. Depois de entenderem melhor a situação, Grace e Rock traçam um plano: viajar até Tau 7 para coletar algumas amostras.
Para isso, os dois partem em direção ao planeta, que fica a cerca de 11 dias de viagem. Durante esse tempo, Grace e Rock ficam cada vez mais próximos. Grace começa a mostrar a Terra para Rock através do grande telão da nave. Ele apresenta diferentes lugares do planeta, e Rock fica cada vez mais interessado em conhecer aquele mundo. Enquanto observa as imagens da Terra, Grace admite que sente saudade de casa e também de sua amiga Eva. Então ele pergunta do que Rock sente saudade. Rock responde que sente falta de seu par. Grace fica intrigado e pergunta o nome dela. Rock diz o nome de sua companheira e depois pergunta se Grace também tem um par. Grace responde que não, mas conta que já teve alguém. Grace então pergunta há quanto tempo Rock e seu par estavam juntos. Rock responde que eram 186,3 anos. Grace fica impressionado com o tempo que os dois passaram juntos, mas Rock diz que ainda não era tempo suficiente. Pouco depois, outra lembrança aparece. Grace conversa com Strat antes da missão e pergunta se ela realmente acredita que tudo vai dar certo. Strat responde que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Grace então pergunta se ela acredita em Deus. Strat responde que acreditar em algo é melhor do que não ter nada. De volta ao presente, Grace finalmente chega a Tau 7 e fica impressionado com o planeta e suas cores. Ele faz uma caminhada espacial e usa um equipamento para ativar uma luz que atrai milhares de astrofágicos. O fenômeno cria um brilho enorme ao redor do planeta, e Grace fica admirado com a cena. Grace e Rock também discutem ideias para dar um nome ao planeta. Depois de algumas sugestões, os dois decidem chamá-lo de Adrian. Os dois levam as amostras de volta para Hail Mary e começam os testes. Durante a análise, Grace e Rock descobrem algo que não faz sentido. A mesma quantidade de astrofágico chega até Adrian e depois deixa o planeta. Isso é estranho porque, segundo tudo que eles sabem, o astrofágico deveria estar indo até lá para se reproduzir. Em outro teste, Grace encontra bactérias misturadas às amostras de astrofágico. Isso significa que existe vida em Adrian. Rock fica extremamente animado com a descoberta e diz que a presença daquela vida pode ser justamente a resposta que eles estavam procurando. Grace pergunta por quê. Rock percebe que aquelas bactérias podem ser responsáveis pela morte do astrofágico em Adrian. Se eles conseguirem levar aquele organismo para suas estrelas, talvez consigam impedir que o astrofágico continue destruindo os sóis. Grace então conclui que esses predadores provavelmente vivem nas nuvens do planeta, onde o astrofágico se reproduz. O problema é que a Hail Mary não foi construída para entrar na atmosfera. Então Rock tem uma ideia. Ele consegue construir uma corrente longa o bastante para descer até as nuvens e trazer uma amostra das bactérias de volta para a nave. Grace compara o plano com uma pescaria, mas explica que ainda precisa praticar a pilotagem para conseguir aproximar a nave da atmosfera sem acabar destruindo tudo. Enquanto Grace treina, Rock começa a gravar vídeos para a Terra. Ele acredita que está fazendo uma transmissão ao vivo. Grace explica que não existe transmissão ao vivo naquele momento. Tudo o que eles estão gravando será enviado para a Terra através de sondas depois que terminarem a missão. Rock então pergunta por que Grace não pode simplesmente explicar tudo pessoalmente quando voltar para casa. Grace explica que provavelmente não vai voltar. Rock não aceita essa ideia. Quando percebe que Grace realmente pretende continuar, mesmo sabendo que pode morrer, Rock oferece parte do próprio combustível para ajudar na viagem de volta. Grace fica muito emocionado e agradece. Algum tempo depois, outra lembrança aparece. Grace conversa com Eva 3 dias antes da partida dos astronautas. Pouco depois, o laboratório sofre uma explosão. O acidente começa depois de um erro envolvendo o astrofágico, e o prédio inteiro é tomado pelo fogo. No presente, Grace finalmente começa a operação em Adrian. Ele leva a Hail Mary o mais perto possível da atmosfera e abaixa a corrente com o equipamento responsável por coletar a amostra. Enquanto a sonda desce, a nave começa a sofrer com a temperatura da atmosfera. Quando a coleta termina, Grace precisa sair da nave para recuperar o equipamento. Ele começa a puxar a corrente de volta, mas o processo é lento e a temperatura continua aumentando. De repente, um pedaço de metal se solta e atinge Grace, deixando-o desacordado. Pouco depois, ele acorda e percebe que a sonda ainda está presa à corrente, pendurada abaixo da nave. Rock pede para Grace voltar imediatamente, porque a temperatura continua subindo e a Hail Mary está começando a sofrer danos.
Grace se recusa a abandonar a coleta. Ele tenta alcançar a sonda, mas outro pedaço da estrutura se solta e o atinge. Grace acaba ficando preso na corrente. Sem outra opção, ele corta a corrente com uma faca e se segura na própria nave enquanto tenta voltar para a entrada. Finalmente, Grace consegue entrar na Hail Mary. A nave se afasta de Adrian, mas o casco continua se desfazendo e existe o risco de ela explodir. Grace força os motores ao limite para escapar da atmosfera. Quando chega a uma distância segura, eles desligam os motores. Mesmo assim, a nave continua se movimentando de maneira descontrolada. Grace percebe que existe um buraco em um dos tanques e que 2 recipientes estão perdendo combustível. Ele entende que precisa ejetá-los. Mesmo com toda a nave tremendo, Grace consegue chegar aos controles e apertar os botões para liberar os 2 recipientes. Quando eles são ejetados, a Hail Mary volta a se estabilizar, mas a movimentação brusca deixa Grace e Rock inconscientes. Grace acorda por alguns instantes e tenta ativar a gravidade centrífuga, mas acaba desmaiando novamente. Rock também acorda e tenta falar com ele, mas o tradutor não está funcionando. Sem conseguir chamar Grace, Rock sai de sua própria esfera e tenta controlar os sistemas da nave sozinho. Ficar fora da esfera começa a machucá-lo, mas ele continua até conseguir ativar a gravidade e estabilizar a nave. Depois, Rock leva Grace até a Baía Médica e deixa que os robôs da Hail Mary cuidem dele. Só depois disso, ele finalmente desmaia. Outra lembrança mostra o que realmente aconteceu antes da missão. O laboratório explodiu por causa de um erro durante o manuseio do astrofágico. O astronauta escolhido para ser o cientista e seu substituto morreram no acidente. Como não havia tempo para treinar outra pessoa, Strat decidiu que Grace teria que assumir a função. Grace se recusou. Os 2 discutiram, e Strat tentou mostrar que ele era uma das poucas pessoas capazes de completar a missão. Você não tem parentes próximos, nem tem cachorro. Então, só pra eu entender, tá me pedindo agora pra desistir da minha vida? Estou. Todos estamos. Ela deu 3 horas para ele pensar. De volta ao presente, Grace finalmente acorda. Ele percebe algumas marcas no chão e segue o rastro, acreditando que Rock pode estar ferido. Grace fica aliviado quando encontra Rock dentro de sua esfera, dormindo para se recuperar. Então ele se senta ao lado dele e decide dormir também. Algum tempo depois, Grace encontra uma mensagem deixada por Rock no computador. Ele pede para Grace salvar as 2 estrelas. Grace então volta ao trabalho. Ele analisa as amostras coletadas em Adrian e confirma que conseguiu trazer as bactérias que atacam o astrofágico. Grace dá um nome para elas, Talmeba, e começa a cultivá-las dentro de recipientes de xenonita. O objetivo agora é fazer com que essas bactérias sofram as mudanças necessárias para sobreviver em outra atmosfera. Os dias passam, mas Rock não acorda. Grace continua trabalhando e também passa a conversar com ele, mesmo enquanto ele dorme. Para tentar animá-lo, ele chega a colocar desenhos do lado de fora da esfera de Rock. Depois de algum tempo, enquanto Grace cochila, um barulho o acorda. Ele olha para Rock e percebe que seu amigo finalmente voltou a se mexer. Grace fica aliviado e abraça Rock imediatamente. Os 2 então voltam a olhar para a criação das Talmoebas. A quantidade de bactérias já é suficiente para que eles possam começar a pensar na viagem de volta. Os 2 comemoram assistindo a imagens de fogos de artifício. Rock também prepara uma espécie de roupa especial para a comemoração, usando xenonita. Grace faz chapéus de papel para os 2 e entrega a Rock um laptop cheio de informações sobre a humanidade. Ele também dá uma pequena bolinha anti-estresse como lembrança. Rock fica triste por não ter nada para dar a Grace. Então Grace pede para conhecer a nave dele. Quando as 2 naves são conectadas novamente, Grace veste uma roupa especial feita com xenonita e acompanha Rock até o outro lado. Enquanto observa a tecnologia da nave de Rock, outra lembrança volta à sua cabeça. Depois das 3 horas que Strat havia dado para ele pensar, Grace volta até ela e diz que não vai participar da missão. Strat explica novamente o tamanho da responsabilidade e fala sobre o bem de toda a humanidade. Mesmo assim, Grace mantém a decisão. Strat então chama os seguranças. Grace tenta fugir, mas os guardas conseguem alcançá-lo e derrubá-lo. Eles aplicam um sedativo e o colocam na nave à força. No presente, os 2 finalmente estão prontos para voltar para casa.
Antes de seguirem caminhos diferentes, Grace e Rocky fazem uma última despedida no túnel. Eles repetem alguns dos movimentos que aprenderam durante o tempo juntos e passam alguns momentos brincando. Então as duas naves se separam e seguem em direções diferentes. Grace volta a ficar sozinho. Pouco tempo depois, a IA detecta uma contaminação dentro da nave. Grace desliga os motores e começa a procurar o problema. Quando verifica as talmoebas, ele percebe que elas conseguiram romper o recipiente de xenonita que as estava contendo. Grace troca imediatamente o recipiente e coloca todas as bactérias dentro de uma caixa selada. Mas então ele percebe um problema ainda maior. A nave de Rocky é construída quase inteiramente com xenonita. Se as talmoebas escaparem para a nave dele, elas podem destruir o material, atingir o combustível e deixar Rocky preso no espaço. Grace começa a fazer os cálculos para descobrir se consegue salvar Rocky e ainda voltar para a Terra, mas ele percebe que não consegue fazer as duas coisas. Então Grace toma uma decisão. Ele se recusa a deixar seu melhor amigo morrer. Grace reúne todas as pesquisas e a fazenda de talmoebas e envia tudo para a Terra através das sondas, como havia sido planejado. Depois disso, ele muda a rota da Hail Mary. Alguns dias depois, Grace encontra novamente a nave de Rocky. Ele veste o traje espacial e sai da Hail Mary para se aproximar da outra nave. Grace bate desesperadamente na janela, até Rocky perceber que ele está ali. Muitos anos depois, as sondas chegam à Terra. Eva consegue assistir às gravações que Grace enviou e finalmente descobre que ele conseguiu encontrar uma solução. A Terra já começa a congelar. Mas agora os cientistas podem usar as descobertas enviadas por Grace para tentar impedir que o planeta morra. Enquanto isso, a estrela de Rocky já foi salva. Grace também conseguiu chegar ao planeta dele e passou a viver ali. Com o tempo, ele aprende o idioma dos Eridianos e consegue conversar diretamente com Rocky sem precisar do tradutor. Um dia, Rocky conta que os cientistas terminaram de construir uma nave capaz de levar Grace de volta para a Terra. Grace poderia finalmente voltar para casa, mas ele decide ficar. Ele continua vivendo naquele planeta e passa a trabalhar como professor, ensinando ciência para crianças alienígenas. Depois de tudo o que viveu, Grace finalmente encontra um novo lugar para chamar de casa. E assim termina Devoradores de Estrelas, filme de ficção científica, de 2026. Até mais! Tchau, tchau!